Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais este encontro do nosso blog franciscano, Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 74º encontro e vamos começar a nossa leitura e reflexão da admoestação de número 9, que tem como título da dileção. Enquanto na admoestação anterior, Francisco exorta os irmãos para que não sufoquem a ação do Espírito Santo através do pecado da inveja, agora vai exortá-los a que, seguindo o mandamento maior do seu Senhor, façam o extremo oposto, isto é, que cada um ame também seu inimigo. Vejamos o texto. Diz o Senhor: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ama, pois, de verdade seu inimigo, quem não se dói pela injúria que lhe é feita, mas se abrasa pelo amor de Deus por causa do pecado de sua alma, e mostra-lhe direção em obras. Até aqui o texto da admoestação. Vejamos primeiramente o próprio título. Antes de mais nada, devemos notar que, por 3 vezes, no texto de suas admoestações, Francisco toca no tema da dileção. Aqui, na 9ª, depois na 24ª e, enfim, na 25ª. Por quê? Certamente porque foi assim que aconteceu. Isso demonstra a importância que ele referendava ao novo mandamento do amor. Por isso também os colecionadores e os editores desses textos, movidos pelo anseio da fidelidade, não só ao pensamento, mas também à história, os mantiveram separados. Da mesma forma, também nós vamos tratá-los em separado, um após o outro. O título dileção soa para nós um tanto estranho. É palavra de pouco uso em nossa linguagem diária, falada ou escrita. Tanto que muitos tradutores, como os da tradução portuguesa e mesmo da tradução Vozes e da FFB, não se sentiram muito à vontade para ser fiéis ao original de Francisco, que usa a palavra latina dilectio, e não caritas, caridade, e muito menos amor. Juntamente com o problema do desgaste do sentido das palavras, problema que abordaremos mais adiante na reflexão da 14ª admoestação, nós brasileiros enfrentamos também o problema da pobreza da nossa língua, principalmente quando se trata de traduzir termos fundamentais da nossa existência ou da espiritualidade franciscana.
Entre esses está justamente a palavra latina dilectio, que é um substantivo, e seu verbo correspondente, diligere. Acerca dessa dificuldade, vamos ouvir esta citação. Deste verbo latino diligere, o português guardou, entre outros, o pouco usado substantivo dileção, no latim dilectio, e o adjetivo, que é um pouco mais comum e usado, dileto. O grego, por sua vez, usa agapé, ou o verbo agapao, que significa o modo de amar no vigor da gratuidade e da paixão, a ponto de levar a pessoa à alegria de sacrificar com jovialidade a própria vida em favor da pessoa amada. Por isso, era com esse nome que os primitivos cristãos designavam a refeição sagrada que antecedia a missa e posteriormente a própria Eucaristia, isto é, a bela doação da gratuidade, ou, mais popularmente ainda, a oração da bela ação de graças. Francisco, seguindo a tradição da Sagrada Escritura, especialmente do Novo Testamento, sempre quando usa o verbo diligere, é para expressar o amor de Deus. E o verbo amare, ou substantivo amor, para se referendar ao amor do homem. Ora, foi com esse verbo diligere que Jesus se dirigiu aos apóstolos na última ceia. Não ordena que apenas se amem, mas, diz o latim, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, isto é, que vos ameis com diligência uns aos outros, como eu vos amei com diligência. Como o português não tem um verbo próprio para o verbo latino diligere, sempre se traduz e se compreende esse mandamento com o nosso conhecido e já surrado e desgastado verbo amar. Com isso, corre-se o risco de perder o suco do mandamento novo de Jesus. Amar com dileção, diligere, ou seja, amar como ele ama, significa amar com cuidado, atenção, devoção, reverência, humildade, simplicidade, no vigor da doação total de alguém que, tomado pelo vigor da graça da paixão, é capaz de dar a própria vida pela pessoa amada. Trata-se, enfim, de amar sem finalidades e sem limites, sem nenhuma prepotência, discriminação ou interesse particular, coisa que só Deus é capaz de fazer, como se pode ver com toda a clareza em Jesus Cristo, na Virgem Maria, nos apóstolos e no próprio São Francisco e tantos outros. É preciso, pois, estar atento, porque nessas admoestações, Francisco está sempre usando o verbo diligere e não amare, dilectio e não amor. Mais uma vez, Francisco começa com um diz o Senhor.
Essa forma de dar início à exortação aos frades é sempre de suma importância, porque nos convoca para a postura de discípulos, isto é, de quem está atento, porque o mestre vai falar. E não se trata de qualquer mestre, mas do meu mestre, do meu Senhor, aquele que é o meu tudo, aquele que fala com autoridade, porque ele próprio, antes de ensinar, viveu e testemunhou. Ou seja, o que esse mestre viveu e praticou, agora ele, através dos apóstolos, o transmite a nós, seus discípulos, em forma de mandamento, de ordenamento ou ordenação. Amai vossos inimigos. A partir de então, esse mandamento tornou-se a obra ou vocação-missão mais desafiadora da existência cristã. Sua principal herança, a alma, o coração de sua nova identidade, a seiva com a qual deve animar toda a sua vida. Novo aqui não tem significado de renovado ou recauchutado, mas de originário, nascido ou nascente. Trata-se de algo inaudito, nunca visto e completamente fora de nossa imaginação e, principalmente, fora do nosso alcance. E mandato, por sua vez, é mais que simples mandamento ou mera imposição semelhante a uma tarefa imposta por uma autoridade a um subalterno seu, como faz um patrão, por exemplo, em relação ao seu empregado. Trata-se antes de uma espécie de unção que alguém, de ordem superior, confere, transmite, impõe a outrem de ordem inferior, a fim de dignificá-lo, de honrá-lo, de capacitá-lo com o vigor da sua dignidade, da sua honra, para ser o seu vigário, isto é, aquele que deverá depois fazer no lugar dele, isto é, cumprir a missão, realizar a obra que ele, o Mestre e Senhor, realizou. Ao ordenar seus discípulos para o mandamento do seu amor, Cristo lhes comunica também o vigor da sua jovialidade, do seu espírito. Consequentemente, os primeiros beneficiados são eles mesmos, porque além da honra e da glória que essa ordenação lhes confere, passam a ser comungantes do fogo de sua paixão. Por isso, a partir de então, começam a viver e a agir sempre em nome, isto é, no vigor e na autoridade daquele que os envia. A Igreja chama este testemunho de querigma, e sua admirável eficácia pode ser vista nos Atos dos Apóstolos, bem como nos atos do bem-aventurado Francisco e dos seus companheiros, ou os famosos Fioretti. Ao longo da narrativa de todos esses atos feitos ou Fioretti, sempre brilha o protagonismo do Espírito do Senhor
crucificado, ressuscitado, que vem sendo derramado e infundido nos corações dos discípulos de outrora e de sempre. Nem os apóstolos, nem os cristãos, nem Francisco e nem os frades vivem ou agem sozinhos, muito menos em seu próprio nome, a partir de si. É sempre em nome e com o Espírito do Senhor. Acerca dos primeiros, isto é, dos apóstolos e dos primeiros cristãos, o próprio Pedro testemunha que eles, em vez de embriagados de vinho, estavam embriagados, tomados pelo Espírito de Deus. Quanto aos outros, isto é, os primitivos franciscanos, a tradição notou e anotou claramente que tanto Francisco como seus companheiros, citação, foram chamados por Deus da cruz e para a cruz, e que por isso eles e os seus demais bem-aventurados primeiros companheiros eram, com toda razão, vistos como, e de fato eram, homens do crucificado. Carregando a cruz no vestir e no comer, e em todos os seus atos, desejava mais os opróbrios de Cristo do que as vaidades do mundo e as lisonjas enganosas. Por isso, alegravam-se pelas injúrias e entristeciam-se pelas honras, e iam pelo mundo como peregrinos e forasteiros, nada levando consigo a não ser Cristo. É uma citação dos Atos do Bem-aventurado Francisco, capítulo 4. Na segunda frase da admoestação, Francisco vai nos dizer como ou quando é que se ama de verdade o inimigo. Diz ele, quando não se dói, a pessoa não se sente machucada pela injúria que lhe é feita. Usualmente, quando isso acontece, somos tomados pelo desânimo, pela irritação, quando não pela revolta. Isso acontece porque vivemos esquecidos do vigor, do entusiasmo, da unção apostólica que nos são incutidos na graça de nossa iniciação à vida cristã e franciscana, principalmente pelo batismo, pela profissão e ingresso na ordem franciscana. Em vez disso, preferimos uma vida cômoda, sem provocações e desafios, sem a riqueza da graça que nos advém do confronto com os diferentes e inimigos. Ignoramos o exemplo que nos deixaram os primeiros cristãos e franciscanos. Aqueles iam ao encontro dos inimigos como seus maiores amigos e benfeitores. Esses, quando foram para a Alemanha, para a Normandia e o norte da África, sentiam-se felizes quando maltratados e injuriados como ladrões, assaltantes e corruptores da fé. Quando não se educa para ver e amar a riqueza do discipulado cristão e franciscano que nos é oferecida nessas situações adversas, a vida interior facilmente se fecha nos próprios interesses, deixando de criar espaço para os outros, muito menos para os inimigos.
segundo Santa Clara, a causa ou origem de toda essa decadência não é outra senão o esquecimento do seu ponto de partida, ou melhor, do seu princípio, que é a graça do encontro com Jesus Cristo, do encontro com São Francisco, encontro a partir do qual nasceu um novo eu. Esquecidos desse dom maior, geralmente e ilusoriamente, corremos atrás do nosso pequeno e falso eu. Esquecemos que a boa nova consiste justamente no vigor da alegria pela libertação de todas essas amarras que nos impedem de ver e assumir o grande eu que vem da imensidão infinita do céu, da bondade insondável de um Pai que a todos e a tudo vê e contempla com os olhos da compaixão e da misericórdia, fazendo cair a chuva benéfica tanto sobre justos como injustos, os raios fecundos e fecundantes do sol sobre bons e maus. Pois bem, diz Francisco, esse grande eu do nosso Deus e Pai está à nossa disposição. Essa é a boa nova que Cristo veio nos trazer e oferecer de graça, de mão beijada a todos os homens de boa vontade. É o reino de Deus que está no meio de nós, isto é, no íntimo mais profundo do nosso pequeno eu. A graça de virmos a ser como Deus. Por isso, diz Francisco, deveríamos amar muito nossos inimigos pelo ódio, pelas perseguições, calúnias e injúrias que nos infligem, porque estão nos oferecendo de graça a graça de acolher e cultivar sempre de novo nosso verdadeiro e amável eu. É a resposta ao mandamento do Senhor que nos ordena a amar a nós mesmos. Por isso, todas essas adversidades ou adversários que costumamos chamar de inimigos, em verdade, são nossos maiores e melhores amigos. Inimigo mesmo temos um só, o nosso pequeno eu, frágil, insignificante, pobre e mortal. Continuando sua exortação, diz Francisco, mas se abrasa pelo amor de Deus por causa do pecado de sua alma. Quando contemplamos os homens de Deus, como os apóstolos, São Francisco, Santa Clara, vemos que todos eles estão tomados e abrasados de um fogo que, a exemplo de Moisés, queima sem se consumir, clareia suas mentes, orienta suas decisões e seus passos, fazendo-os transpor os maiores empecilhos de sua vocação e missão. O primeiro dentre todos é o próprio Senhor, que chamou o seu traidor Judas de amigo. E longe de nós pensar que Cristo estivesse fazendo cena, teatro. Judas, juntamente com os demônios que no deserto tentaram demover Jesus do caminho da finitude humana e da cruz, foi quem realmente o ajudou a percorrer fervoroso seu caminho nos braços da misteriosa vontade do Pai e não na vontade do seu próprio eu. Amar o inimigo,
fazendo dele um amigo e benfeitor, significa também sentir e sofrer com ele por ele, porque ele está prejudicando o seu verdadeiro eu e amargurando uma existência infeliz e desventurada. Daí o grito mais de dor e sofrimento do que de condenação do nosso Senhor em referência a Judas. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Amar na dinâmica da magnanimidade do Pai do céu nos leva, pois, a estar sempre atentos para perceber e captar o grande eu de todos os homens, que é o eu de seu Filho muito amado, Jesus Cristo, o homem de todos os homens, pulsante em cada pessoa ou acontecimento que nos cerca ou envolve, principalmente nos adversos. Por isso, com o tempo, as injúrias ou maldades que nos são imputadas para nós cristãos são vistas e sentidas como graças e bênçãos, enquanto que para os outros que nos infligem são um mal, uma vez que sufocam seu grande eu em detrimento da exaltação do seu pequenino, frágil e imortal. Por isso, por serem nossos irmãos, nós sofremos por eles e com eles, na paciência e na esperança de que a graça do grande eu que é Cristo um dia os comova e os converta. Essa visão grande e acolhedora do universo, das pessoas e dos acontecimentos é o que Cristo chama de dileção ou caridade divina, a seiva, o coração da vida cristã. O discipulado cristão e franciscano, portanto, não tem outro trabalho senão esse de, aos poucos, ir convertendo seu pequeno eu no grande eu do Pai do céu, inaugurado por Cristo no coração de cada pessoa. Eis o sentido de todas as dificuldades que nos sobrevêm a toda hora, o carregar a nossa cruz todos os dias. Segundo o espírito da dileção evangélica, portanto, a compaixão maior não é com o injuriado, e sim com o injuriador. Isso porque, quando alguém cede à tentação da injúria, está se privando da grande caridade que é Deus. No vigor dessa virtude, a maior de todas, como proclama São Paulo, tudo pertence a Deus, tanto o injuriado como aquele que comete a injúria. Mas o maior e único prejudicado é o injuriador, porque está se privando de vir a ser cada vez mais uma imagem viva de Deus. Por isso, amar o inimigo significa não ter mais inimigo, porque o inimigo virou realmente amigo, que nos ajuda a esquecer do pequeno eu, a fim de transformá-lo no grande eu, nascido da gratuidade do chamado e do encontro com o eu de Jesus Cristo e de Francisco, que é o Pai do céu. No dicionário do coração do Pai do céu, não se encontra a palavra inimigo.
tão somente filho muito querido. Para sentir mais de perto a radicalidade do novo mandamento do amor de Jesus, nada melhor do que ouvir alguém do nosso tempo. No nosso caso, o pastor luterano alemão Dietrich Bonhoeffer, que o testemunhou pelo martírio causado pelos nazistas. Depois de citar o salmista, ó, como é bom e agradável os irmãos viverem juntos, escreve Bonhoeffer. Não é natural para o cristão poder viver entre cristãos. É muito forte isto. Jesus Cristo viveu em meio a seus adversários. Por fim, todos os discípulos o abandonaram. Na cruz, encontrou-se em solidão total, cercado de malfeitores e zombadores. Para isso viera, para trazer a paz de Deus aos inimigos. Assim também o lugar do crente é a reclusão da vida monacal, mas sempre em meio aos inimigos. É ali que tem sua missão, sua tarefa. O reino tem que ser estabelecido em meio aos inimigos. Quem não quiser sujeitar-se a isso, esse não pode ter parte no reino de Cristo. Mas quer viver cercado de amigos, viver num mar de rosas, na companhia de gente piedosa, jamais de maus. Ó blasfemadores de Cristo! Se Cristo tivesse procedido como vós, quem se salvaria? É uma citação do livro de Bonhoeffer, Vida em Comunhão. E nosso Papa Francisco, falando da ilusão e do desfortúnio dessa busca do pseudo-amor, da autossatisfação, assim se expressa: o grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que correm também os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. E conclui o nosso Papa: esta não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração do Cristo crucificado. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Paz e bem.